A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá, vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? É. A grande tribulação, segundo Seria os 3 anos e a meio. primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. Oi, seja bem-vindo ao canal Atitudes de Fé. Confira o vídeo a seguir e já deixa o seu like. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu. Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, Mas não é menos antijudeu, cristão. ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que a Depois gente de tudo que a gente está sofrendo. O agente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, sofrimento é a história da igreja, a história da igreja. Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse: se alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, Nós já não estamos sofrendo demais? Estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar? Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar ramalhete de flor de rosas o tempo todo. Sim. Então a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado de Jesus. Bispo, eu posso então responder? Só uma pergunta, nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, está tudo funcionando. Só que a igreja está sendo perseguida. E aí na fala de Jesus... Seria um Deus mau? Tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A vida do crente... Quando será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil. Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade. Milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil... tudo bem, aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço ao senhor no mundo, a igreja é perseguida da igreja? no mundo. Isso, o senhor está falando de que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter, eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto. Começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, depois aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com desculpa da expressão, sim. É porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, vão matar vocês. Não é o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer... Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, Jesus Cristo disse, que ele volta depois do sofrimento. Nós é que eu tenho que defender, porque apesar de tentar ficar imune aqui, ou pelo menos isento, vontade. O pré-tribulacionista, diz o seguinte, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio, nós estamos na boda dos cordeiros.
O pós diz que a boda do cordeiro será quando? No casamento, bodas não tem um período de tempo. Por exemplo, esse ano eu faço 25 anos de bodas. Parabéns. O ano que vem é outra bodas. O tempo todo. Bodas pra mim... Então não tem um lapso temporal? Não é 3 anos e meio? Não tem nenhum texto bíblico que diga que as bodas do cordeiro duram 3 anos e meio. Nenhum versículo bíblico. E da onde a gente... E a gente não defende É uma isso. construção O pré-tribulacionismo? De lugar nenhum. Não Das tem nenhum 70 semanas. versículo bíblico. Ah, você Ô, bispo. Eu preguei errado a vida inteira. Bispo Samuel, mas peraí, Bispo César, Samuel. deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho. a Eu vou visão- só fazer uma pergunta ao pastor César, porque o que o pastor César está dizendo é o seguinte, que ele não aceita o sofrimento da igreja pontual. Igreja sofrendo ali, sofrimentos da igreja Não, como ali. assim eu não aceito? É uma realidade. Então, o sofrimento pontual existe, sempre existiram na história. Isso. Não concorda Sim, comigo? sim. Agora o senhor mesmo Mas vai citou... se avolumando, Então, vai se avolumando, As vai se as avolumando. comparações. Então, o que o senhor está dizendo é que esse volume que o senhor está dizendo só não é um volume da questão do aumento da dor, mas é também um volume de aumento de perseguição generalizada, Exatamente. mundial. Vai chegar uma então, por hora- isso que eu estou dizendo que o senhor defende... Jesus Cristo disse que vai o chegar senhor uma hora que nós defende- seremos odiados de todas as nações. Isso já chegou esse dia? Então, Não. por isso que eu estou dizendo, o senhor não defende, como alguns defendem lá, na questão do dilúvio, um dilúvio territorial. Quando acontecerá O no senhor pré-tribulacionismo? defende Todas as ações é Enquanto- totalidade de povos? universal. Não entendi. De todas as nações seria todos os povos? Bom, a lógica, Porque se você a for lógica pegar, responde sua pergunta. é os povos, não é isso? Mas deixa eu só terminar hoje minha tem pergunta em pro todo- César aqui, Em senão, toda varão, eu nação vou morrer. tem pessoas que odeiam o cristianismo. Uma Eu pergunta queria pro responder a pastor visão César. pré-tribulacionista Só uma que o pergunta bispo pro falou. pastor Aqui, César e o pastor deixa eu Mateus. ouvir a pergunta daqui do pastor quero Calixto. responder das Pastor, duas. Senão eu ele vai queria dar só que o senhor ele me vai parir. respondesse E depois, tanto, bispo, eu queria Vamos- responder vamos- essa já questão. volto, já volto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a pergunta do Calixto. Quem vai parir é ele. Não tem problema, pastor. Ô César, Tá gordinho, eu queria tá que o gordinho. senhor falasse para nós o seguinte, como é que o senhor entende a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia? Porque existe uma promessa. A igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Para tentar os habitantes Aí da fala terra. que ele vai guardar da tribulação? Bom, olha, o texto diz que te guardarei do quê? Guardarei da hora de tentação. Ele sempre guarda. Não, então, e gente- como é que o senhor interpreta essa tentação? uma dessas não adianta coisas- o senhor falar que isso aqui é tentação da vida Uma diária, dessas- porque não é. É verdade. O texto Isso não é lá- fala de tentação É verdade. de vida Essa diária. tentação é lá no fim. Então. Esse texto, por exemplo, o que Jesus Cristo em João 17:10 responde sua pergunta. Eu posso. Ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá, então o que o senhor está 17:15. dizendo seria a mesma coisa. Eu não estou dizendo o que 17:15. é. Qual é o Eu verbo só vou ali? dizer para tal. O senhor está dizendo que, da mesma forma, por exemplo, da mulher, da mulher de Apocalipse lá, se ela foi guardada no deserto, preservada, o dragão tentou chegar até ela, não conseguiu, porque a própria terra criou meios para que o dragão não chegasse, ela foi guardada. O senhor está dizendo que Deus pode guardar no meio da tribulação, sem que a gente seja afetado? É que o texto... É isso. pastor, Posso provar isso? O texto não, Não, diz é que ele só vai uma guardar da tribulação, mas da tentação que há Olha, de vir. ô, É a pastor tentação César. de você ceder, por exemplo, e aceitar a imagem da besta. Por Pastor exemplo. César, ele perguntou agora... Mas se essa Deus- tentação está ligada à grande tribulação. Pastor É um César. período de grande tribulação. Calixto, você acabou de me perguntar, você acabou de perguntar pro César aqui, né? Se Deus pode livrar, no momento da tribulação, os seus, não é isso? Guardar os seus no é meio, Isso que ele no faz. meio. É isso que ele faz, sem precisar tirar a igreja da terra. A igreja da terra. E eu vou te provar. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Quando a quinta trombeta está sendo derramada sobre a terra, os demônios atormentando os homens. Será que Deus, derramando a sua trombeta de ira, quinta trombeta, para demônios atormentarem os homens, é possível isso não cair em crente? É possível Deus proteger a igreja? Apocalipse 9, Mesmo 4. sem tirá-la. Pastor Mesmo Mateus, sem- Não, eu vou Deus ler. não Deixa derrama só a ele trombeta. responder. Vamos lá, O pastor toque Mateus. da trombeta... Não, Deixa eu quis só o dizer da Mateus ira. Vamos lá, responder. pastor Mateus, Não. fica à vontade. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a quinta trombeta é demônios atormentando os homens, amando de Deus. Derrama essa trombeta, derrama é modo de falar, toca essa trombeta, derrama o castigo, que eu tô querendo dizer, derrama o castigo.
que é? Demônio vai atormentar o homem. Que homem? O que não tem o selo de Deus. Apocalipse 13, 8. Todos da terra vão adorar a besta no momento da grande tribulação. É verdade. Todos quem? Olha Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter gente aqui na tribulação, com o livro da vida, que não vai adorar a besta. É possível o mundo adorar a besta e a igreja não. É possível o mundo receber a quinta Mas é trombeta e o possível mundo não. acontecer todos os sofrimentos na grande tribulação e a igreja está aqui e mesmo assim ela não ser atingida? Claro, exceto a Essa é perseguição. grande Não, pergunta. mas é o que o texto responde. A quinta trombeta é o exemplo disso. A quinta trombeta é demônios atormentando os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Aí o senhor acredita então que Deus tira a igreja do meio? Tô Não, não tira, ele preserva. Ele preserva Daqui dentro. minha demonstração. Sim, sim. É preocupação. Eu tô sentindo que o tom de voz do irmão tá caindo. Não. É que eu não quero criar confusão. O irmão Porque tá o sendo- César o irmão tá tá me sendo- olhando feio. Nosso time tá aumentando. Já tô aumentando. Eu tô sentindo que o irmão tá tipo assim. O que eu tô fazendo Não, aqui? porque eu tô perguntando pra ele, porque Ô, a bispo, ideia dele ô, é pastor livrar Calixto. no meio. Eu posso Aí falar? fica Pastor. complicado o João, que parece que é tirar o diabo de Pastor dentro do Marcelo, diabo. tá Não, mas muito eu tenho quieto. mais Vamos ouvir o pastor Marcelo. Eu quero Ei, falar um Marcelo. pouco. Bom, esse texto... Como é que fica aí, de- Marcelo? Tira o diabo Tá. de dentro do diabo, não sei. Apocalipse capítulo 3, 10, o pastor sabe que é um texto muito difícil para ele. O pastor César sabe que o original grego é perfeito e ele tem um grande mestre, como foi meu mestre, o professor Luciano Benigno. O texto diz, quando diz, eu te guardarei da hora, é perfeito. Ec tes horas. O que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, o Daniel B. Wallace? É que diante de um verbo estativo, que é o verbo guardar aqui, Tá. a preposição ec perde a força. Se fosse para guardar na tribulação, deveria ser usada o prefixo eis, para guarda. a tribulação. E aí o pastor César usou que a única saída é essa, de João capítulo 17, 15, mas toda a construção gramatical aqui é diferente de João capítulo 17. Por quê? Olha bem. Se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema seríssimo, porque Daniel capítulo 13, verso 7, vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como é que vai guardar se a besta vai matar os santos? Que guardar é esse? Mas o senhor acredita que que sendo morte pela besta é um sinal de derrota? Mas é lógico, Pô, mas mas que Paulo diz que guardar é esse? venceram eles pela morte. Mas que guardar é esse? Então não tá te guardando? Quer dizer, a polícia tá lá dentro da sua casa, o ladrão entra e te mata. Como que ele te guardou? Os nossos irmãos que estão no Oriente Calma. Médio morrendo agora não estão guardados por Deus? Calma. Aí, o César, habilmente, não é? Cita João 17, 15. Bom, se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema com esse texto aqui, que eu falei para o Bispo Samuel. O senhor lembra, Bispo Samuel? O senhor até gostou da minha explicação desse texto? Ora, Sim. eu já vi pessoas saírem, o demônio sair de dentro das pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa sair de dentro do maligno. Então não funciona o texto de Apocalipse 3:10 com João 17:15, que eles têm que apelar, porque a única 17:15. construção que tem é aí. Só que toda a gramática aí é diferente, aí não é verbo estativo, E o É outro verbo. Em Apocalipse 3:10 é terel. terel, exatamente. Então não cabe A esse inerrância texto. bíblica, ela depõe contra o pós. Exatamente. O significado de terel é guardar, manter sob vigilância. Sim. Guardar, preservar. Mas não é o mesmo Ele pode verbo, preservar. querido pastor Mateus, de João capítulo 17. É o E mesmo aí, verbo. Não, é o EC, É o né? mesmo O EC verbo. que é o mesmo, né? É o mesmo verbo. Não, a só me preposição EC, ela trata essa questão. Mas o guardar de João 17:15 é terel. Tirar- também. de- Vamos por parte, ó, vamos lá. Primeira coisa, o texto de Apocalipse 3:10 não está falando a palavra tribulação, está falando da palavra tentação. Ele vai guardar o crente da tentação e não da É tribulação. o cognato também, né? Não tem... Lá é guardarei da tentação. mas pastor, que essa há de vir. tentação quer vir sobre o mundo, Isso, querido. eu não discordo que essa tentação será na grande tribulação, tá tudo bem. Só que lá não é guardar da tribulação, é guardar da tentação. Uma das possibilidades, por exemplo, é guardar o crente na tribulação de aceitar a imagem da besta, por exemplo.
ou a marca da besta para a vida ficar mais fácil. Mas voltando aqui ao texto. Quando você diz assim, que essa palavra no grego, eu não sou professor de grego, vocês sabem disso. Mas dizer que essa palavra terel do grego não é a mesma de João 17,15, não é fato. É a construção, pastor César. Pois é. A construção é outra aí, pastor Então César. vamos lá. O texto grego de João, eu não sei, não sou professor de grego como sou de hebraico, mas eu sei ler grego. Sim. O texto lá de João, capítulo 17, versículo 15, diz assim: ou queroto rina ares autos ectou cosmos alrina tereses. Ok. Então você tem aqui o ek e você tem aqui o tereses, que está, nesse caso, declinado aqui. Porém, o texto de João 17,15, que está muito bem traduzido em português, diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Significa que guardar e tirar não é a mesma coisa, meu Deus do céu. Tá, mas quando pastor Jesus César, disse lá em Mateus, o ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? Pastor César, o ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? É possível que seja. Então, você já viu alguém sair de dentro do maligno, pastor César? Mas é de dentro da tentação. Não, o texto de João, o texto de João. O texto lá... O texto de João. Tire do mundo. O verbo terel que os é de livre. dentro de... É que o texto aqui é guardar. Guardar. Mas o senhor não usa o ek dizendo ek. que é guardar de dentro para fora, Mas aí pastor o César? ek... O senhor mudou? Guardar não é mudei retirar nada. nesse Pastor sentido. Marcelo, vamos lá. O ek aqui, ele está preso à palavra que vem depois. Guardar do quê? Do mal. Então, mas é guardar de dentro do mal? Então, Porque ek... teressos é guardar. Mas isso não pode ficar só no verbo, pastor Então você tem que César. reclamar com Jesus que falou a palavra. Não é... Não comigo. Não seja retórico, César. Não seja mas retórico. peraí, quem está sendo retórico é você. Não seja retórico. Então, não, eu posso ser retórico. Nós temos uma grande amizade. O senhor sempre... Mas eu posso ser retórico. Ok. Qual o problema? O senhor sempre... O senhor está sendo retórico agora? Gostou do vídeo? Então deixe a sua opinião aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.